meus irmãos. É muito bom estar de novo aqui com vocês. Que Jesus abençoe essas nossas reflexões, que faça morada em nosso coração, a partir daquilo que podemos aprender juntos. Nós vamos começar hoje com uma história, que se chama O Anel. Conta-se que um jovem discípulo, muito triste, percebendo que o mundo não reconhecia o seu valor, resolveu procurar o professor, que era conhecido por saber dar muitos bons conselhos, para que pudesse auxiliá-lo, já que para ele tinha se tornado um sofrimento essa necessidade que ele tinha de ser reconhecido, de que as pessoas percebessem o seu valor e notar que sempre estava abaixo daquilo que ele esperava. Ele procurou o professor o recebeu, ele explicou a sua situação, a sua tristeza, a sua dor, de não conseguir se mostrar ao mundo, das pessoas não perceberem o seu valor, e o professor disse a ele: olha, eu não posso te ajudar agora porque eu estou com um problema. Assim que eu conseguir resolver o meu problema, eu posso te ajudar. Isso não fez muito bem para ele. Ele pensou, mais uma vez eu fui deixado para segundo plano. No meio daquela tristeza, o professor pediu a ele: se você me ajudar a resolver o meu problema, depois eu ajudo você a resolver o seu. Ele pensou, é uma boa ideia. Então o professor disse a ele que fosse à feira, ao mercado, tirou um anel do seu dedo e disse: leve esse anel ao mercado, ofereça a todas aquelas pessoas que lá estiverem. Venda o meu anel, mas não por menos do que uma moeda de ouro. Ele então saiu, foi até o mercado, ofereceu esse anel a todos os mercadores, as pessoas que passavam, mas as pessoas diziam a ele que era muito dinheiro para se pagar por aquele anel. Ele chegou a conseguir até 3 moedas de prata e uma medida de bronze, mas não era essa a orientação que ele tinha recebido do professor, então resolveu voltar para casa e dizer ao professor que não tinha dado certo. Ele desejou na estrada que ele próprio tivesse essa moeda de ouro e pudesse dar ao mestre a fim de receber o conselho que ele tanto precisava. Quando ele voltou, disse ao mestre que não era possível enganar as pessoas quanto ao valor do anel, que as pessoas diziam que era muito dinheiro para se pagar pelo anel. E pergunta ao professor quanto valeria esse anel. E o professor diz a ele: boa pergunta. Antes de vender o anel, precisamos saber quanto ele vale. Leve o anel até um ourives, a um joalheiro, mas não o venda por dinheiro algum. Veja quanto consegue pelo anel e venha me dizer antes de entregá-lo. E assim ele fez. Procurou um ourives, apresentou o anel, ele analisou com cuidado, com a lupa, olhou todos os detalhes e disse a ele: olha, meu jovem, diga ao seu professor que se for para ele vender de imediato, eu só poderei pagar 58 moedas de ouro. E o jovem disse: quanto? 58 moedas de ouro? E o ourives respondeu: eu sei, ele vale mais. Se eu tivesse tempo, poderia conseguir até 70 moedas de ouro. Mas nesse momento, como ele tem pressa, eu só consigo pagar 58. Ele voltou para casa muito feliz. Disse: nossa, o professor vai ficar muito alegre, ele vai conseguir resolver o seu problema com muito mais folga do que ele imaginava. Quando ele chegou, entregou o anel para o professor colocou no dedo e disse: eu não vou vender o meu anel. O que você precisa entender, meu jovem, é que para nós sermos reconhecidos pelo nosso valor, precisamos ser analisados por especialistas, por aqueles que sabem mais a respeito desse assunto. No nosso caso, não podemos buscar o reconhecimento do mundo. O mundo não está preparado para aquilo que nós podemos oferecer. Só quem tem que saber o nosso valor somos nós. O professor sabia o valor do seu anel e sabia que outras pessoas não reconheceriam. Assim como ele queria que seu aluno aprendesse que ele tinha que saber seu próprio valor e não esperar que os demais reconhecessem, porque o mundo nos reconhece de formas bastante diversas. Aquilo que é valorizado no mundo, muitas vezes, é o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência, a nossa capacidade, muitas vezes, de nos sobrepor a outras pessoas, às vezes até a trazer tristezas, dificuldades para outras pessoas, mas que demonstra socialmente, para muitas pessoas, força, vitalidade, liderança. E então ele entendeu que ele precisava, ele próprio, saber quem ele era. Precisava conhecer a si mesmo. Como Sócrates disse para a gente há muito tempo atrás, a doutrina espírita reforça para a gente também esse mesmo chamado: conhece-te a ti mesmo. Cada um de nós precisa saber qual é o seu próprio valor. E o valor que a gente tem não é medido por esses parâmetros sociais, em que a gente possa se destacar em relação a outras pessoas.
não é medido só pela nossa inteligência e pelo conhecimento que nós acumulamos, mas por como vivemos, o quanto amamos, o quanto servimos. O nosso valor, ele está ligado aos nossos pensamentos e intenções. Muitas vezes, socialmente, as pessoas conseguem até aparentar uma determinada imagem. Todos nós temos uma imagem que nós preservamos de alguma forma. Mas quando não estamos diante de ninguém, diante somente de nossos pensamentos, quais são as nossas intenções e nossos atos? Então, os especialistas da espiritualidade, eles conseguem nos medir e medir o nosso valor, exatamente por isso que nós expressamos através dos nossos pensamentos e das nossas intenções, dessas energias que nós emanamos ao nosso redor e que fazem com que os espíritos nos reconheçam. Todos nós já ouvimos um ditado muito falado pelos nossos pais, principalmente quando queriam nos dizer que determinadas companhias não eram favoráveis. Diga-me com quem andas e te direi quem és. Acontece que esse ditado não serve somente para a gente indicar pessoas ruins. Se você anda com espíritos bons, benfazejos, aqueles que servem, aqueles que amam, esse também é você. Essa é a sua energia que atrai esse tipo de espírito. É o seu esforço, é a sua boa vontade. Do mesmo jeito que se ao seu redor se encontram espíritos em sofrimento, espíritos ainda orgulhosos, egoístas, cheios dos defeitos e vícios que todos nós temos, é porque essa também é a energia que você emana. É o tipo de atração que você faz. Nós estamos o tempo todo sintonizando com uma ou outra energia. E para a gente saber que tipo de energia a gente está atraindo, a gente precisa saber quem a gente é. Precisamos ser capazes de analisar as nossas próprias intenções. O que me leva a um determinado comportamento? Eu vou a um determinado trabalho, participo, faço a minha parte, mas por quê? O que tem lá no fundo? O que me leva para esse trabalho? O que eu sinto que recebo desse trabalho? O que eu dou para esse trabalho? Como sou eu no meu local de trabalho? Como sou eu na minha casa, na minha família? Com as pessoas que estão ao meu redor, na minha vizinhança? Na escola onde eu estudo? Quem sou eu intimamente? O que me move? É baseado nisso que nós vamos saber onde estamos sintonizados e que tipo de mudança nós podemos fazer. Emmanuel, no livro Nos Domínios da Mediunidade, psicografia de André Luiz, ele faz um prefácio e nos dá algumas informações muito preciosas a respeito de sintonia e a respeito também da mediunidade, que é o assunto do livro. Então ele nos diz assim: e, na grande romagem, todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Todos somos instrumentos, o que significa que nós também agimos movimentados por essas energias com as quais nos sintonizamos. O Livro dos Espíritos diz que frequentemente nós somos guiados pelos espíritos que estão ao nosso redor. São eles que nos dirigem. Tamanha é a influenciação. Todos nós, então, podemos passar como instrumentos daqueles com quem nos sintonizamos. Todos somos médiuns. Dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes, se nosso pensamento flui na direção da vida superior. Ou às forças perturbadoras e deprimentes, se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitivista ou torturada. Nós fazemos algumas escolhas, às vezes inconscientemente, e a partir desse momento, dessa reflexão, esperamos que a cada momento possamos ser mais conscientes dessas vibrações que nós emitimos. Nós nos sintonizamos com forças mais positivas da vida maior, da vida superior, ou com forças de mais sofrimento, que estão na mesma sintonia, que estão, às vezes, experimentando o mesmo tipo de sofrimento que nós, e por isso se afinizam com o tipo de energia que nós estamos emitindo. Cada criatura, com sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Vive na onda espiritual com que se identifica. Se nós não tomamos cuidado de sempre retomar uma vibração melhor, nós vamos viver a nossa encarnação numa vibração mais baixa. Porque demanda esforço. Nós vamos ter que fazer alguma modificação no nosso comportamento, na forma como nós pensamos, na forma como costumamos agir e reagir, para que possamos sair de determinadas zonas
de pensamento, de vibração, e possamos sair então de algumas situações. Sem noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem, sem amor ao estudo e sem esforço perseverante em nosso próprio burilamento moral, é impraticável a peregrinação libertadora para os cimos da vida. Emmanuel reforça para a gente a questão do esforço, da necessidade de usarmos de boa vontade. O que eu quero de verdade? Eu quero mudar? Eu vou ter que me empenhar. Essa mudança não vai vir sem que eu faça um esforço pessoal, sem que eu modifique alguns hábitos, algumas coisas que eu já tenho costume de fazer. Eu vou ter que imprimir um esforço no estudo. Muitas vezes nós escapamos desse estudo da doutrina espírita que as casas oferecem, que tem à distância hoje em dia pela FEB, mas nós escapamos porque acreditamos que estamos muito ocupados, envolvidos com muitas coisas. Mas nós precisamos desse estudo. Esse conhecimento, o conhecimento como um todo, ele vai nos libertando aos poucos das nossas próprias dificuldades, das amarras que nós temos no nosso caminho, daquelas que nós mesmos escolhemos até inconscientemente em razão do que nós somos ainda. Precisamos desse auxílio. E, conforme os raios que arremessamos, erguer-se-nos-á o domicílio espiritual na onda de pensamentos a que nossas almas se afeiçoam. Nós viveremos o nosso domicílio espiritual, a nossa casa mental, está exatamente no tipo de onda que nós nos afeiçoamos. Se eu me sinto bem em determinado tipo de vibração, que seja de ciúme, de inveja, de maledicência, é lá que eu vivo. Se eu, apesar de ter essas dificuldades, eu me esforço para uma modificação, também é nesse caminho de modificação, é nesse lugar que eu vivo. O que nós fazemos, o que nós pensamos, vai determinar muita coisa na nossa vida. E nós temos que ter essa percepção de que, se eu não sei quem eu sou, se eu não sei as intenções dos meus pensamentos, das minhas ações, se eu não sei sobre mim o que precisa ser melhorado, o que não está bom, eu não tenho de onde partir, eu não tenho como analisar. Por isso o conhecimento é muito importante também na questão de sintonia. Emmanuel também, na psicografia também de Chico Xavier, mas dessa vez com o texto dele mesmo, no livro Roteiro, ele faz para a gente mais algumas observações. De modo imperceptível, ingerimos pensamentos a cada instante, projetando em torno de nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. Olha o que ele diz para a gente: ingerimos pensamentos, até colocado entre aspas. Nós nos alimentamos. Frequentemente nós fazemos isso e percebemos. Cada um de nós, na nossa convivência, nos sentimos muito acolhidos em alguns abraços, em algumas convivências. Dentro de algumas casas sentimos uma energia muito boa, gostamos de estar ali, em casas espíritas, em casas de pessoas, ao mesmo tempo que em muitas situações nos sentimos mal em outros ambientes. Não nos adequamos muito à energia de algumas pessoas, porque nós estamos nos alimentando. Às vezes, oferecemos coisas muito boas e que fazem bem se a sintonia é semelhante, às vezes oferecemos energias muito ruins, energias que não vão fazer bem, mesmo à saúde das pessoas que estão ao nosso redor. Por isso, quem não se habilite a conhecimentos mais altos, quem não exercite a vontade para sobrepor-se a circunstâncias de ordem inferior, padecerá invariavelmente a imposição do meio em que se localiza. Muitas vezes nós estamos em ambientes que são de muita dificuldade. Às vezes o ambiente familiar é muito pesado, às vezes o ambiente do trabalho é muito pesado. Se nós não estamos dispostos a imprimir nesse ambiente uma energia melhor, uma contribuição nossa, nós seremos escravos desse ambiente, dessa convivência, dessa energia que está ali ao redor. Demanda boa vontade, esforço, conhecimento, para que eu possa então modificar esse ambiente vibracional e entrar com uma sintonia nova, para mim, que com certeza vai interferir no ambiente também, que é uma somatória dessas energias todas. Olha o que diz Emmanuel para a gente: somos afetados pelas vibrações de paisagens, pessoas e coisas que nos cercam. Quantas pessoas vão entrar em determinados ambientes, saem se sentindo mal, porque percebem ali uma energia que não é favorável à sua própria vibração. Quando a gente lê nos domínios da mediunidade, já mais no final do livro,
nós encontramos uma situação em que André Luiz e Hilário vão com elas até um local que é um museu, e eles vão observando que alguns objetos, mais do que outros, têm uma camada energética sobre eles e que está relacionada aos possuidores daquele objeto. Alguns objetos ainda são visitados por aqueles que o possuíram, porque indicam alguma lembrança, boa ou ruim, que eles tiveram, e esses objetos carregam esse tipo de energia. Imaginemos então que no nosso ambiente nós fazemos isso o tempo todo. Que estamos aqui encarnados, utilizando esses objetos, interagindo com essas paisagens, com essas pessoas, com essas coisas, permutando essas energias constantemente. E como que nós vamos fazer para que essas energias não nos ataquem? Não se tornem energias que nos façam mal? O que pode prevenir isso? Então, Emmanuel, coloca pra gente assim: trabalhando e servindo, aprendendo e amando, a nossa vida íntima se ilumina e se aperfeiçoa, entrando gradativamente em contato com os grandes gênios da imortalidade gloriosa. Nós não precisamos padecer a sintonia do ambiente em que a gente convive. Nós podemos acrescentar a esse ambiente uma sintonia melhor e nós podemos colocar a nossa sintonia junto com esses seres que Emmanuel indica aqui pra gente, os grandes gênios da imortalidade gloriosa. Espíritos que estão muito à frente, mas que estão aqui ao nosso redor, que ao mesmo tempo estão dispostos a nos servir, a nos auxiliar, e nós podemos sintonizar com eles, com o tipo de energia que eles trazem. E como é que a gente faz isso? Trabalhando e servindo. Trabalhando e servindo. São duas coisas diferentes, né? Eu ofereço o meu trabalho, a minha mão de obra, e eu ofereço o meu coração. Eu estou a serviço. Eu estou por aquele ser e não por mim. Eu estou por aqueles que necessitam de mim. E não só pelo meu próprio serviço, meu próprio benefício. Aprendendo e amando. Aprendendo porque sem conhecimento, por melhores intenções que eu tenha, eu corro muito risco de fazer bobagem. Muito. Às vezes oferecendo para a pessoa o melhor de mim, que não era o que ela necessitava naquele momento. E também amando, porque o amor é a caridade em ação. Amando, estando no caminho das pessoas, oferecendo o que eu tenho de melhor, estendendo a mão a quem precisa, eu vou mantendo uma sintonia muito alta. E vou criando um hábito que faça com que eu permaneça nessa linha vibracional. E isso é muito importante para a gente. Mas nós sabemos que nós estamos ainda num tempo da nossa existência em que nós não conseguimos manter essa vibração todo o tempo. O que a gente pode fazer para recuperar essa boa vibração quando nós somos assaltados por algum sentimento não tão bom, por alguma dificuldade ali nas nossas convivências, ou por alguma coisa que nos dificulta? Mantenhamos então essa energia. A primeira coisa que nós temos que usar é a oração. Parece batido, né? Mas se a gente usar essa oração da forma como Jesus nos ensinou, muitas das nossas dificuldades já teriam sido superadas. A oração, pelo menos, no mínimo, quando acordamos e quando vamos nos deitar. Mas ao longo do dia, em muitos momentos, nós podemos manter essa relação com Deus, essa ligação bem mais próxima, quando nós agradecemos um benefício, quando nós pedimos socorro num momento de dificuldade, um pequeno pensamento: obrigado, Senhor, por esse benefício, por essa dádiva, por essa vitória, essa pequena modificação que eu tive no meu dia. Isso me mantém sempre em sintonia com a gratidão, que só traz pra gente coisas boas, com essa possibilidade de nós estarmos sempre sintonizados com esses espíritos que estão amando e servindo em todo o universo. A oração, para nós termos uma conversa sincera com o nosso mentor. Essas conversas interessam muito aos bons espíritos. Quando nós reconhecemos as nossas dificuldades, nós dizemos: foi difícil, está difícil, não consegui hoje, preciso de ajuda. O Evangelho diz que nós precisamos saber pedir. Nós podemos pedir forças para enfrentar as nossas próprias dificuldades. Não é qualquer pedido, é o pedido direcionado a cada um de nós poder superar as próprias dificuldades. As minhas que são diferentes da do outro. Aquilo que eu estou enfrentando agora e que eu quero superar, que eu elegi como um ponto para melhorar essa encarnação.
Eu peço essa ajuda, peço esse auxílio, e os espíritos vão então me acompanhar, vão oferecer para mim aquilo que é possível dentro da boa vontade que eu disponibilizo, dentro de todas as energias que eu estou dispondo para que esse fato modifique. E nesse momento de oração, de reflexão, essa conversa que eu tenho com o meu mentor, que eu busco Jesus, que eu busco a Deus no meu íntimo, eu me fortaleço. Eu me fortaleço, eu aumento para mim esse compromisso com aquilo que eu escolhi de melhor, pedindo apoio e dizendo eu quero continuar, eu quero insistir. Uma outra coisa que é muito importante é aquilo que nós lemos, aquilo que nós nos fixamos, notícias alarmantes que são muito comuns para a gente, nós devemos evitar, que nos desequilibram, que mudam a nossa energia, que nos provocam medo ou tristeza, ou nos deixam nervosos, irritados, provocam indignação, são energias que não são muito favoráveis. Se por acaso chega uma notícia como essa, que eu saiba fazer uma oração, buscar uma outra reflexão, entender que aquelas pessoas que muitas vezes aparecem em erro nessas notícias são espíritos como eu, apenas com as suas próprias dificuldades. Eu tenho as minhas e esse espírito tem as suas. Eu tenho os meus próprios desafios, ele tem os seus. E desenvolvendo essa compaixão, eu consigo então chegar até esse irmão com a minha boa vibração e não me contaminar por essa vibração que veio desse tipo de notícia. Quando eu não puder evitar, que seja essa a minha atitude, mas se eu puder, que eu evite. A pretexto de ficar informado, muitas vezes nós nos envolvemos numa atmosfera muito ruim. Hoje nós vivemos uma sociedade totalmente polarizada. Por todos os motivos, as pessoas se separam. Se antes nós tínhamos a separação de alguns tipos de preconceito, hoje, na defesa de não sermos preconceituosos, nós nos separamos por todos os motivos. Eu preciso defender o meu lado e o outro precisa defender o dele, e o outro precisa defender o dele. Estamos nos atacando frequentemente porque nós entramos nesse tipo de sintonia. Uma outra forma são as canções. Busque canções que te acalmem. Muitas pessoas falam da dificuldade de ouvir a música clássica. Nós sabemos que quanto mais elevado o tipo de música, mais elevada tem que ser a nossa sintonia também. Por isso, às vezes, é tão difícil ouvir uma música mais tranquila e acalmar o nosso próprio espírito para que nós possamos buscar uma sintonia melhor. Se nós não conseguimos tanto, que seja uma música com uma letra boa, que pacifique seu coração, que te traga esperança, que te dê força, que te ajude a fortalecer sua fé. Naquele momento você possa retomar a vibração que você escolheu. Outra coisa que a gente precisa ter bem claro é que tudo começa na imaginação. Se eu começo a ter determinado tipo de pensamento, eu preciso saber impedir a sua continuidade. Se eu estou imaginando uma situação, vamos colocar uma situação cotidiana, por exemplo, de ciúme. Eu começo a imaginar que meu companheiro ou minha companheira está numa determinada atitude, está com uma pessoa que não me agrada, e eu começo a alimentar esse tipo de pensamento. Muitas vezes, quantas histórias nós conhecemos que a pessoa chega em casa e encontra uma pessoa totalmente agressiva e ela nem consegue entender por quê. A pessoa está tão nervosa, ela imaginou tanta coisa, que ela saiu totalmente da sintonia do amor que une essas duas pessoas. E acabou se entregando a um outro tipo de sintonia. Então, a nossa imaginação precisa ser direcionada. Se ela está nos trazendo esse tipo de prejuízo, precisamos mudar. Uma outra dica bacana que a gente pode usar no nosso dia a dia é a leitura espírita mesmo nos nossos smartphones. Nós temos vários livros em PDF, desses livros de mensagens que Emmanuel, André Luiz deixaram na psicografia com Chico, que tem mensagens curtas que nós podemos ler em um determinado momento de maior dificuldade e buscar uma sintonia melhor. Além desses livros que nós podemos carregar no próprio smartphone, podemos fazer uma leitura do Evangelho. Nós vamos colocar na descrição do vídeo, mas quem ainda não conhece, no site www.uconsolador.com.br nós temos o Evangelho em leitura aleatória. Esse aleatória, eu vou dizer para vocês que todas as vezes que eu precisei não foi aleatório. Sempre a espiritualidade direcionou para mim uma reflexão que me favoreceu muito naquele momento. Quando nós temos que enfrentar alguns desafios em alguns momentos da nossa vida, e às vezes não estamos em nosso lar,
não estamos nessa possibilidade, nós podemos então buscar esse site, deixa esse link em algum ponto ali do seu celular, eu tenho nas minhas anotações, e você então busca esse link e recebe uma mensagem do Evangelho que pode mudar a sua reflexão. Muitas pessoas reclamam que em determinados momentos não conseguem fazer suas próprias orações, sendo o pensamento perturbado. Nós vamos usar os recursos que temos. A internet hoje tem muitas orações. Nós temos muitos áudios que são divulgados na comunidade da nossa Casa Espírita, em vários sites, que nós encontramos leitura do Evangelho, encontramos leituras de mensagens, encontramos muitas orações diárias, que nós podemos colocar para a gente ouvir, e com aquelas palavras, com o auxílio desses irmãos que tiveram essa grande ideia, que se disponibilizaram a direcionar para nós esse tipo de energia, nós podemos também melhorar a nossa vibração. Para a gente conseguir qualquer uma dessas coisas, o princípio é saber de onde eu quero partir. Por isso a doutrina insiste tanto com o autoconhecimento. Eu preciso saber quem sou eu, o que eu estou fazendo, de onde eu estou partindo. Para daí eu fortalecer a minha vontade de dizer, esse é o meu objetivo, essa é a minha meta, esse é o lugar que eu quero chegar. E desenvolver então o trabalho que eu tenho que fazer para poder chegar lá. Mudança de hábito não é fácil. O que eu preciso fazer então? Primeiro, eu preciso treinar a minha imaginação, direcionar essa imaginação para coisas boas. Comecei a perceber que alguma coisa saiu do rumo, então eu vou mudar a minha vibração, vou mudar a minha sintonia e vou de novo centralizar o meu pensamento naquilo que eu escolhi como alvo, que é uma coisa boa. Nós temos alguns hábitos que a gente não percebe e que nós fazemos sempre igual. Essa mudança de hábitos também vai ser importante. Eu costumo agir ou reagir sempre da mesma forma. Eu preciso parar para pensar. Por quê? Está sendo a melhor forma? Posso fazer de outro jeito? E aí procurar parar antes de agir e fazer da maneira correta. A outra coisa que eu preciso fazer é decidir. Eu preciso decidir o que eu quero. Ou eu vou ficar sempre nessa de ir e voltar. Uma energia que sobe e que desce, que sobe e que desce. Porque eu não consigo me manter. Porque eu não me decidi a fazer esse esforço de comecei a baixar, opa, quero subir de novo. E me manter numa sintonia melhor. Organiza seus horários. Muitas vezes nós dizemos, eu não tenho tempo. Não tenho tempo para fazer um trabalho social, eu não tenho tempo para ir à casa espírita, eu não tenho tempo para participar dos estudos que a casa oferece, porque eu tenho muita coisa para fazer. O dia de todo mundo tem 24 horas. Como é que tem gente que consegue cuidar da família, cuidar do trabalho, estudar na casa espírita e produzir tanta coisa para os outros, amando, servindo, e a gente não consegue? Se o nosso dia tem um restante de horas, falta organização. Organize seu tempo, organize seus espaços. Muitas vezes, o espaço tumultuado, se a gente colhe a energia do ambiente, imagina. Organize o espaço, tenha um espaço limpo, um espaço organizado onde você tenha paz no seu espírito, uma organização mental para você fazer. E por fim, organize também seu íntimo. Selecione o que você quer e o que você precisa desprezar. Essa limpeza íntima, todos nós vamos precisar fazer. Olhamos para dentro e vamos descobrir tudo que nós temos lá guardado, tantas coisas maravilhosas que nós podemos deixar exposto, enquanto podemos deixar algumas de lado, até chegar o momento que nós vamos poder definitivamente dispensá-las. Que Jesus nos abençoe, ampare a cada um de nós nas nossas dificuldades, que nós sejamos uns para os outros apoio com as energias que nós vamos jogando e vamos permutando, que eu possa colher de vocês e vocês colherem de mim o que há de melhor em cada um de nós. Tenhamos todos nós essa paz que nós tanto precisamos. Fiquem todos com Deus.